Olá, meu irmão e minha irmã, bem-vindo, paz do Senhor. Mais uma semana chegando para nós estudarmos juntamente com você a palavra de Deus, nessa sequência de estudos que estamos trazendo aqui sobre a Santíssima Trindade. Você é muito bem-vindo, fique conosco. Hoje vamos estudar um tema especial. Vamos estudar sobre a segunda pessoa da Trindade. Vamos estudar sobre Deus, o Filho. Esse assunto ele está sendo tratado na Escola Bíblica Dominical da classe de adultos do ano de 2026, no primeiro trimestre. E o texto áureo da lição está em Mateus, capítulo 27, versículo 5, parte B, que diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." A nossa verdade prática nos diz que Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. E a base dos textos que nós estaremos analisando aqui está em Lucas capítulo 1, versículo 31, 32, 34 e 35, e Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 8. A primeira porção fala da concepção virginal, do nascimento de Jesus e tudo o que se envolve ali naquele contexto da anunciação da vinda de Jesus, da encarnação de Jesus, do nascimento de Jesus. A segunda porção, que é Mateus 17, versículo 1 a 8, fala do momento da transfiguração, um momento que é marcante, que revela muito sobre quem o Filho é no seu aspecto da sua divindade. E na aula de hoje nós estudaremos então o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sobre esses eixos que são fundamentais da nossa fé cristã. Primeiro, a sua divindade, segundo, a sua centralidade na revelação de Deus e também a sua missão redentora. Esses temas não são conceitos que são isolados na Bíblia, mas trazem aspectos da sua dimensão que são inseparáveis e revelados em toda a Bíblia a partir dessa identidade de Jesus, bem como da sua obra gloriosa de redenção. A Bíblia Sagrada, ela apresenta o Filho como verdadeiro Deus desde a eternidade, que é consubstancial com o Pai, como centro de toda a revelação bíblica, para quem a lei e os profetas apontaram, e é o que nós vamos analisar no programa de hoje. Você está muito bem-vindo. Para comentar o tema de hoje, mais uma vez conosco aqui, presbítero e professor Jair Cardoso. Irmão Jair, hoje estaremos então avançando no nosso estudo da doutrina da Trindade. Já estudamos sobre o Pai, inclusive no programa passado estudamos sobre a paternidade divina, que traz a conexão, mostrando já o aspecto da eternidade do Filho, que ele estava com o Pai, e a Bíblia apresenta isso muito claro, dessa relação que tinha o Pai com o Filho já na eternidade, mostrando que o Pai não é fruto de uma consequência da criação, mas ele já era Pai na eternidade. E hoje nós vamos estudar a doutrina bíblica do Filho de Deus, onde veremos aqui o aspecto da concepção de Jesus e do episódio que é muito marcante e maravilhoso, no episódio da transfiguração, no Monte da Transfiguração, onde Jesus ali é transfigurado diante dos seus discípulos, e ali há uma revelação muito profunda sobre o aspecto da divindade de Cristo, de quem ele é. O que nós podemos comentar, irmão Jair, introdutoriamente sobre o assunto de hoje? Bem-vindo e paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex. Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos. Então, nesse trimestre inicial 2026, nós estamos estudando sobre a Trindade Divina e nós já estamos na nossa quinta lição. Nós iniciamos a primeira lição falando sobre a doutrina da Santíssima Trindade, uma lição introdutória, e depois nós fizemos 3 lições falando sobre a doutrina do Pai, a doutrina de Deus. E hoje, então, nós estamos iniciando aqui uma série de lições dentro desse trimestre falando sobre a doutrina de Cristo, também um aspecto muito glorioso, muito importante, que é a base do Evangelho, do entendimento da palavra do Senhor. E nessa lição em específica, nós vamos estudar estudar sobre a doutrina de Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, e mostrando como essa doutrina, como esse episódio é revelado ali no Monte da Transfiguração. E vamos ver também que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, nessa lição, que vamos ver que ele é plenamente Deus, que ele é o centro da revelação de Deus, e também um outro aspecto, que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, o convite fica para que você permaneça conosco, para nós aprofundarmos nessa lição
nesse momento. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, fica um lembrete para você se inscrever. Também, se você ainda não curtiu, deixe sua curtida, compartilhe, muito importante a sua participação. Irmão Jair, para nós estudarmos então o tema de hoje, acerca do Deus Filho, nós teremos 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre a divindade do Filho, o tópico segundo, a centralidade do Deus Filho, e o tópico terceiro, a missão redentora do Deus Filho. Então, no tópico primeiro, irmão Jair, nós temos aqui o aspecto de estudarmos a divindade do Filho, onde teremos aqui sobre a concepção de Jesus, a sua deidade, que é apresentada na Bíblia, e também sobre os seus atributos divinos. E aí, para iniciar falando sobre esse tópico, nós vamos ver sobre a concepção virginal de Jesus, mostrando que é algo muito profundo e necessário, é o fundamento da nossa fé, da nossa confiança e esperança em Cristo Jesus, pois a encarnação de Jesus mostra alguns aspectos, como, por exemplo, a soberania de Deus no ato que acontece ali, pois vai romper com vários aspectos, inclusive da biologia, conforme nós vamos ver, e vai revelar, acima de tudo, a divindade de Deus, do Filho, a divindade do Filho revelada, manifesta e agora encarnada para estar entre os homens no ápice da revelação de Deus para a humanidade. O que nós podemos comentar nesse tópico sobre a divindade do Filho, irmão Jair? Nesse tópico, nós vamos ter por base, então, a leitura, o texto que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e os versículos 31, 32, 34 e 35. E nós vamos nos valer desse texto para nós entendermos aqui o cumprimento da profecia bíblica lá de Isaías, que vem se cumprir em Jesus Cristo e que Lucas relata no seu Evangelho. Nós vemos que a concepção do Senhor Jesus Cristo, ela foi um ato milagroso, miraculoso, e naquele momento ali relatado por Lucas, o anjo Gabriel, ele vai e explica à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, nesse texto, nós precisamos entender que a afirmação ali de que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra e do poder de Deus. Isso nós vemos na expressão sombra, que se refere à presença divina, como lá em Êxodo capítulo 40, versículo 35, e também o Espírito Santo está vinculado à sombra através da palavra virtude, a sombra da virtude, ou seja, ao poder de Deus. E nós vemos aí a indicação da presença poderosa de Deus repousando sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria e foi chamado Filho de Deus. E dessa maneira, nesse evento, nós vemos a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E desprendemos também desse texto que a divindade absoluta do Filho. O Senhor Jesus, ele é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma essência e a mesma substância. Antes do menino nascer, o Filho já existia na eternidade com o Pai, como se desprende do texto de João, no capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, vemos aqui esse relato da eternidade de Jesus Cristo, e ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviada pelo Pai ao mundo, conforme nós estudamos na lição anterior. Nós vemos que Jesus, então, ele se faz carne, mas sem deixar de ser Deus. Ele encarna como ser humano, mas ele permanece com as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, unidas em uma única pessoa. E essa união dessas duas naturezas é, sem dúvida, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, conforme estabelecido e entendido no Concílio de Calcedônia no ano 451 depois de Cristo. E nos mostra
a palavra de Deus, mais o concílio, que Jesus, ele é verdadeiramente Deus, que ele é verdadeiramente homem, e sendo Deus e homem, Jesus, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. E com isso, para mostrar que Jesus, ele é divino, que ele é Deus, nós vemos isso nos atributos que Jesus possui, os atributos essenciais da Trindade, que somente Deus tem, que somente Jesus tem, somente o Espírito Santo tem, que os anjos não têm, os anjos caídos, os anjos não possuem, os anjos santos também não possuem, o ser humano não possui essas características, elas são exclusivas, esses atributos são exclusivos da divindade, e entre eles está a eternidade, de que sempre existiu, não foi gerado, não foi criado, sempre existiu Jesus Cristo, e também assim como Deus Pai e assim como o Espírito Santo. Jesus não teve um começo, ele é eterno como o Pai é eterno. Outro atributo é a imutabilidade. Cristo, sendo Deus, ele não muda em seu ser ou em seu caráter. Na palavra de Deus, estabelece, mostra que Jesus não muda, que ele não tem sombra de variação. Outro aspecto que nós vemos é o atributo da onipresença, a onisciência e a onipotência, aonde somente a Trindade possui a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A onisciência, de que conhece o passado, o presente e o futuro, inclusive conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções do coração. E a onipotência, de que nada é impossível para Deus. Então, nesse tópico, a gente viu que a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus, eles revelam que Jesus é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico primeiro, então, estudando sobre a divindade do Filho. Gostaria aqui, o irmão Jair, de destacar esse aspecto do nascimento, da concepção de Jesus Cristo. E aí vimos, então, como o texto da lição de hoje destaca, o irmão Jair já mencionou, que ele não é apenas um milagre, mas aqui vai mostrar aspectos poderosos acerca do relacionamento da Trindade nesse evento. Nós vimos aqui do capítulo 1, versículo 35, onde o anúncio do nascimento de Jesus, da concepção, do nascimento de Jesus, anunciado pelo anjo Gabriel, vai mostrar aqui a estrutura trinitária deste evento. O anjo, ele não vai descrever o evento como aspectos fisiológicos. Nos falta aqui informações do aspecto fisiológico de como se dá, e por isso nós cremos que este evento é um milagre biológico. Mas o que o anjo apresenta é as informações sobre aspectos da Trindade, aspectos teológicos daquilo que aconteceria. E aí, primeiro, ele começa dizendo que o Espírito Santo descerá. Ele vai narrar posteriormente que o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. E o resultado desse evento é o nascimento, a concepção do Filho de Deus. E aí, irmão Jair, vale destacar aqui, conforme o irmão mencionou, que a expressão sombra do original encontrado no grego refere-se à mesma presença lá manifesta no Antigo Testamento, onde conecta com a experiência do povo de Israel com a revelação de Deus nas suas experiências. Então, quando nós... E essa manifestação era quando a presença de Deus descia sobre o tabernáculo. E aí nós vemos que quando Maria ouviu essa expressão que a sombra a cobriria, ela teria a certeza divina que não seria algo diferente, mas seria algo completamente extraordinário que aconteceria com ela, que esta presença que acompanhou o povo no Antigo Testamento seria agora algo que viria sobre ela. E ela, consequentemente, entenderia que não era pelos seus méritos, mas era apenas pela escolha soberana de Deus sobre a sua vida. E isso
Então, quando olhamos toda essa narrativa, aqui nós percebemos que o nascimento de Jesus não nasce da iniciativa humana e também Jesus não vem à Terra, não encarna a partir daquilo que era a sucessão natural a partir de Adão. Pelo contrário, nós vemos que Jesus tem, obviamente, a sua origem histórica, que é a partir do seu nascimento físico, mas nós vamos perceber que a sua origem, a origem pessoal de Jesus não se dá ali naquele nascimento, se dá antes, na eternidade, porque ele já existia na eternidade. Então, nós percebemos que a concepção de Maria, a concepção de Jesus, através de Maria, da forma como aconteceu, prova duas coisas. Primeiro, a santidade de Jesus. Jesus não nasce como os demais homens nasceram, mas ele nasce a partir do milagre da Trindade envolvida naquele evento. E também mostra que, além de santo que ele é divino, pois a origem dele não é humana, mas é divina. Então, nesse primeiro tópico, nós vimos então sobre a divindade do Filho, comprovada biblicamente, historicamente, aqui pelo anúncio e como se deu o nascimento de Jesus. Pela concepção, através do Pai, do Espírito Santo, gerando ali, então, o Filho na existência terrena, o Deus sendo encarnado. Mas sabemos que o Filho, ele é algo que não apenas vai existir aqui, não vai existir agora, quando da encarnação, mas ele é um ser, ele é a pessoa que era eterna, pois antes da criação, mesmo antes da criação do mundo, ele já tinha comunhão com o Pai, ele já estava atuando na criação do mundo e também ele já tinha a sua identidade divina completa. Jesus não teve início na sua encarnação, mas ele encarnou-se aqui para mostrar algo tão glorioso que é Deus habitando entre nós, conforme diz o apóstolo João no seu evangelho que traz o seu nome. E Jesus é tão divino que a Bíblia não esconde, mas deixa bem clara as características, os seus atributos divinos, dos quais já mencionados pelo irmão Jair, a eternidade, ou seja, ele é antes do tempo, embora nós olhamos e vemos que na esfera da humanidade, na esfera física, ele passa a ter dias contados, ele é Senhor do tempo, pois a Bíblia diz que ele é Pai da eternidade. Com relação à sua imutabilidade, nós podemos dizer que ele não sofre qualquer tipo de alteração no seu ser. Os homens que nascem sobre esta terra, eles são moldados, são modelados, mas Jesus, mesmo no seu período de encarnação e hoje na eternidade, ele não sofre qualquer tipo de alteração. Ele é onipresente, pois ele não está limitado hoje às circunstâncias dos espaços, ele conhece todas as coisas, ele também tem o poder sobre todas as coisas, ele governa de forma absoluta e de forma soberana. Quando a gente olha esses atributos de Jesus, eles apresentam a realidade de que Cristo Jesus tem esses atributos, pois ele é o Filho de Deus, comprovando com tudo isso a sua divindade. Bom, Jair, chegamos então ao tópico 2, onde nós estaremos estudando aqui sobre a centralidade do Deus Filho. E aí, como nós mencionamos no início do programa, nós temos 2 textos que são a base da lição de hoje que nós estamos estudando. Já no tópico 1, percorremos ali o episódio do Evangelho de Lucas, onde fala da anunciação do nascimento de Jesus e os eventos que se sucederiam anunciados por Gabriel, mostrando ali a presença da Trindade na concepção do Filho, mostrando que também o aspecto que envolve a sua concepção são características da sua divindade. E agora, no tópico 2, irmão Jair, nós vamos para o episódio da transfiguração. O que nós podemos falar, irmão Jair, sobre a centralidade do Deus Filho? Nesse tópico, nós vamos falar sobre a centralidade
E nessa lição ela está estruturada de uma maneira magnífica, em que no primeiro tópico nós vimos a divindade de Deus, de Jesus Cristo, e nesse texto agora, da transfiguração, nós notamos que houve aqui um chamado para o particular. Nós vemos aqui que Jesus ele toma toma consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular a um alto monte. Começa assim o nosso texto. Então eles vão acompanhar Jesus Cristo até um alto monte. E nós vemos aí que o monte, ele significa um convite para uma intimidade. Por quê? Jesus ele leva os seus discípulos para um lugar longe do barulho, longe da distração, para que tenha um momento íntimo, particular, uma comunhão integral com o Pai, com o Filho e com a presença do Espírito Santo também, a Trindade ali presente. E trazendo para os nossos dias, o que é subir ao monte hoje? Subir ao monte hoje é como Jesus nos ensina em Mateus no capítulo 6, de nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orar ao Pai em secreto. E não somente orar, mas também buscar uma meditação na palavra do Senhor, o estudo na palavra, uma leitura da palavra do Senhor. Fala também em subir ao monte, fala em ter intimidade com Deus, em ter comunhão com Deus. Fala também em praticar a prática do jejum, para você ter uma maior comunhão, essa maior intimidade com Deus. E nós vemos por que isso, como Jesus faz aqui com os seus discípulos, que eles vão para o monte para ter mais esse convite para intimidade, para ficar longe do barulho, longe das distrações, porque o barulho do mundo, as distrações do mundo, eles não deixam perceber a voz de Deus. Por isso que é necessário sair e ter esse momento de intimidade para você ter essa sensibilidade espiritual e ouvir a voz de Deus, perceber a voz de Deus, e aí você vê a presença de Deus na tua vida. O relato aqui do texto bíblico mostra que neste lugar, Jesus, ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. E o seu rosto, ele resplandece como o sol, e as suas vestes, as vestes de Jesus, elas se tornam brancas como a luz. E aqui nós vemos que a identidade de Jesus Cristo, ela é revelada. O Filho glorioso de Deus é revelado. Jesus, ele revela temporariamente a glória de sua natureza divina com essa aparência resplandecente. E isso mostra aquilo que iria acontecer e que já aconteceu para a nossa alegria, nosso deslumbre de ver que tudo isso já ocorreu, que Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele já foi glorificado. Então ali foi um deslumbre do que iria acontecer para os discípulos. Jesus iria morrer, mas ele estava se apresentando já como ele seria de uma forma pós-ressurreição e glorificado. Nós vemos que o apóstolo João, ele tem essa mesma visão na ilha de Patmos. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, ele vai ver de novo esse Cristo que já foi, naquele momento ali, ele já foi entronizado, e ele aparece nessa visão na ilha de Patmos para João de uma maneira gloriosa, como ele viu aqui no Monte da Transfiguração. Então João, ele tem essa clareza de que é o mestre que está ali com ele na ilha de Patmos. E voltando para o Monte da Transfiguração, ela nos traz a confirmação da união dessas duas naturezas de Jesus Cristo. A natureza humana e a natureza divina em uma só pessoa. Nós vemos aqui a divindade de Jesus Cristo revelada, uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. É um texto maravilhoso em que nós continuamos, isso aqui que nós falamos somente foi no versículo de número 2, 1 e 2 aqui,
que Jesus se transfigura. E nós vamos ver que, prosseguindo no texto, no versículo de número 3, nós vamos ver: eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, falando com Jesus Cristo. Nesse momento, nós vemos a presença da palavra nesse episódio, nesse evento da transfiguração. Porque Moisés, ele representa a lei do Antigo Testamento e Elias representa os profetas, todos os profetas do Antigo Testamento, e todos eles falando agora com Jesus Cristo. A presença da palavra nesse evento. Então, eles estando no monte, aparece Moisés e Elias falando com Jesus Cristo, e não foi essa presença, essa aparição de Moisés e de Elias, em primeiro lugar, nós temos que mostrar que não foi um contato com os mortos, porque a Bíblia ela é enfática em condenar qualquer contato, qualquer aproximação com os mortos. E nós vemos isso lá, só para ilustrar, em Marcos, no capítulo 12, versículo de número 26, em que é falado aqui acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Então, o que eles estão tendo ali não é um contato com mortos, é uma visão, é um episódio, um evento, um ato divino carregado de um significado escatológico. Mostrando aqui Moisés representando a lei, que Jesus, ali Moisés como é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu, a presença de Moisés indica que toda a lei ela aponta para Cristo. Toda a lei de Moisés ela aponta para Jesus Cristo. Elias, representando os profetas, considerando ali o ato profético, o símbolo da proclamação profética, essa aparição mostra que os profetas, eles anunciavam a vinda do Messias, assim como Isaías também anunciou, né? Ele fala em Isaías capítulo 9, versículo 6, um menino nasceu, um filho se nos deu. Então nós vemos aqui o surgimento, o cumprimento das profecias. Esses dois personagens, Moisés e Elias, eles testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles, ela não mostra somente a centralidade de Jesus Cristo, mas a superioridade de Jesus Cristo. Todo o livro de Hebreus é o tema do livro de Hebreus, a superioridade de Jesus Cristo. E nós, seguindo o texto, prosseguindo no texto de Mateus, que fala sobre a transfiguração, no versículo de número 4, nós vamos ver, então, a impetuosidade, a empolgação do apóstolo Pedro. Porque nós vemos ali que Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. O que desprende desse texto? Pedro, ele se empolgou com essa experiência, mas nesse texto nós vamos ver que Deus, ele mostra o que é mais importante para nós. O mais importante para nós não é aquilo que nós sentimos, a emoção que nós sentimos, mas o mais importante Deus mostra que é obedecer. Nós podemos participar de cultos emocionais que são bons, mas o que vai transformar a vida, a nossa vida, a nós andarmos na direção que Deus quer para nós, é nós ouvir Jesus Cristo, ouvir a palavra do Senhor e praticar a vontade de Deus expressa na palavra, ou seja, praticar a palavra de Deus no dia a dia. E, prosseguindo no texto, já no versículo de número 5, nós vamos ver a aprovação divina do Pai.
A transfiguração, ela atinge o seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Ele fala, ele brada: eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz. Mateus capítulo 7, versículo 5. A voz vinda da nuvem, a mesma nuvem que lá em Êxodo, no capítulo 13, ela aparecia cobrindo, fazendo sombra para que o povo se deslocasse no deserto, dando a direção para o povo no deserto. Essa nuvem que simboliza a presença de Deus, ela não está mais sobre Pedro, João, Tiago e sobre Jesus Cristo. Ela está baixa, ela está entre eles estão dentro dessa nuvem. E ali ecoa as palavras já proferidas por Deus no batismo de Jesus Cristo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E na Bíblia, quando nós temos uma repetição, ela enfatiza algo extremamente importante. E nós vemos aqui a importância desse aspecto, porque o Pai está confirmando que Jesus Cristo é o Filho eterno, não apenas com a missão de salvar a humanidade, não apenas com a missão redentora, mas em sua natureza divina. E a expressão em quem me comprazo, ela revela que o Filho é aquele em que o Pai se deleita, em que o Pai tem alegria. A voz é uma afirmação dessa centralidade de Jesus Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e na mesma substância com ele. E na transfiguração nós vemos Cristo sendo confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. No tópico 2 aqui, estudando sobre a centralidade do Deus Filho, a glória sobrenatural de Jesus, no episódio revelado no Monte da Transfiguração, como assim conhecido, onde Jesus ali se transfigura diante dos seus discípulos. E a expressão ali, a palavra transfiguração, então traz a ideia da metamorfose, de uma transformação, de uma mudança. E aqui vale destacar, irmão Jair, que não é uma mudança de essência, apenas uma mudança em que manifesta a glória de Jesus. A glória que ele tinha já antes de encarnar-se. Então, aqui não está mudando a essência de Jesus, pois ele, ao mesmo tempo que ele é homem, ele também é Deus. 100% homem, 100% Deus, aquilo que nós estudamos na teologia sobre a união hipostática. Agora, aqui na transfiguração, nós percebemos que Jesus, ele não vai se transformar ou se manifestar, se revelar aos seus discípulos em algo diferente do que aquilo que ele sempre foi. Ele revela aos discípulos aquilo que ele tinha, aquilo que ele era antes da sua encarnação, aquela glória que estava sendo presenciada ali pelos seus discípulos. É como se diante dos discípulos fosse tirada uma cortina. É aquela visão que o apóstolo Paulo, inclusive, relata na sua carta aos Filipenses, onde fala da humilhação de Jesus, que ele humilhou-se a si mesmo. Mas é isso que a gente percebe aqui, que nesse momento, esse véu da humilhação de Jesus é por um certo momento retirado e os seus discípulos são permitidos verem aquela glória, aquele poder maravilhoso que sempre pertenceu a Jesus desde antes do seu nascimento na terra, da sua encarnação. Porque quando nós olhamos esse aspecto desta glória, que não é algo que veio sobre Jesus, mas que ele revelou, mostra a imutabilidade de Deus. Se Deus não pode mudar, então Jesus também não podia mudar, porque ele era homem, mas ele também era Deus. E isso também nos leva a entender que, como Deus, Jesus não precisava ser elevado, mas algo apenas precisava ser revelado. No Monte da Transfiguração, Jesus não foi elevado a um nível de glória, mas apenas foi revelado aquilo que ele já existia. Aqui,
Não é uma glória que foi concedida a Jesus no Monte da Transfiguração, mas é uma glória que estava procedendo dele, algo que ele já tinha. Jesus vai, na sua oração, reivindicar que, na oração sacerdotal em João capítulo 17, que ele possa voltar a resplandecer, a ter aquela mesma glória que tinha com o Pai na eternidade. Outra coisa, irmão Jair, que vale a pena destacar é o aspecto da aprovação divina e da expressão ouvida ali no Monte da Transfiguração, onde o Pai declara dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo". Vale a pena aqui nós destacarmos, irmão Jair, que esse agrado do Pai, esta aprovação do Pai, este prazer do Pai, não está relacionado àquilo que o Filho faz, não está relacionado à sua missão, não está relacionado ao que ele veio executar na terra, mas sim por quem ele é. A alegria do Pai, a aprovação do Pai não é sobre a missão redentora que Jesus veio realizar, mas é uma revelação daquilo que é a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade. Ou seja, essa aprovação, ela é eterna, embora nós vemos ela manifesta lá no momento do batismo de Jesus, em que Jesus sai das águas e esta mesma expressão se ouve, conforme diz o irmão Jair demonstrou anteriormente, não começa ali, ela começa na eternidade. Se ouve ali, mas ela está na eternidade. É algo que está interno dentro da Trindade. É anterior à criação, é anterior a todas as coisas serem criadas. É baseada na identidade de Jesus. O Pai tem prazer no Filho, por quê? Por quem ele é. E a sua relação eterna que ambos têm. Não porque o que Jesus está fazendo e vai fazer, ou a sua fidelidade, mas por quem Jesus é. Então, irmão Jair, só para nós encerrarmos então sobre esse tópico 2, vale aqui relembrar então que a glória, conforme nós estudamos aqui, aquilo que vemos na transfiguração de Jesus, vemos que a glória pertence a Jesus. Jesus estava no seu momento de encarnação, num ato de humilhação, mas a glória pertencia a ele, e quando ele cumprisse a sua missão, ele teria novamente com o Pai. Vimos também o episódio em que surgem o profeta Moisés e Elias, mostrando que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, todas as cerimônias, todas as leis, todas as profecias apontavam para Cristo. Vimos o Pai aprovando o Filho, não no sentido de um cumprimento de uma missão, mas sim por quem ele era. E no final, vamos observar que tudo isso é uma revelação daquilo que Jesus é, mostrando a centralidade de Jesus, que não é algo pontual na Bíblia, mas ela é o todo. Ela é a estrutura, inclusive, da nossa fé. Vemos Jesus de Gênesis a Apocalipse e ele nunca deixou de ser o Filho de Deus. Ele sempre foi na eternidade e foi na sua encarnação e até hoje ele está à destra de Deus, o Pai. Você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e também compartilhe. Agradecemos a sua participação. Bom, Jair, já estudamos então no tópico 2 sobre a transfiguração de Jesus e vimos que ali não apenas revelou a identidade de Jesus, embora isso fica muito claro, mas também vai mostrar aquilo que Jesus veio a fazer, veio a realizar, veio também apontando para aquilo que Cristo tem como a sua missão redentora. E vimos ali o Filho que teve a sua transfiguração, revelando a sua glória, e que ele é o centro da revelação, centro daquilo que foi anunciado como ele sendo o único redentor, o único que poderia conduzir o homem das trevas para a luz. E nós vamos estudar, irmão Jair, no tópico 3º, essa missão redentora do Filho de Deus. Vamos ver sobre ele como sendo o Filho como uma revelação suprema e a exclusividade de Cristo na redenção, bem como também o aprendizado pela experiência. O que nós podemos explicar e desenvolver nesse tópico, irmão Jair?
Bom, numa única frase, nós vemos ali o Pai falando, Deus dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Essa frase aí já tem grandes verdades, né, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo declarado testemunho do Pai, a alegria e o prazer do Pai em declarar isso perante Pedro, Tiago e João. E encerra-se essa frase de Deus dizendo, escutai-o. A transfiguração dessa forma é marcada por essa ordem, uma ordem direta do Pai, acerca do Filho, acerca de Jesus Cristo, escutai-o. Essa declaração, ela reflete a profecia de Moisés lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 18, que diz, o Senhor teu Deus, Moisés falando para o povo de Israel, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. É o cumprimento dessa profecia de Moisés que está sendo refletida aqui nessas palavras do próprio Deus, dando uma ordem direta acerca do Filho. E a Escritura, ela deixa muito claro que o profeta, esse profeta prometido é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa instrução, escutai-o, coloca o Filho numa posição de supremacia sobre todas as revelações anteriores. Não é Moisés que representa a lei, não é Elias que representa os profetas que devem ser ouvidos, porque em Jesus Cristo tudo se cumpre, tudo está apontando para Jesus Cristo, a lei e os profetas, elas se cumprem em Jesus Cristo e somente ele deve ser ouvido, conforme nós vemos em Hebreus, no capítulo 1, e versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, Deus falou no Antigo Testamento, por Moisés, pelos profetas, mas agora ele fala através do Filho e é a ele que nós devemos escutar, ouvir a sua palavra e cumprir a sua palavra. Esse evento aqui da transfiguração, ele sinaliza essa transição entre a antiga e a nova aliança e essa transição centralizada, centrada na pessoa de Jesus Cristo. E com isso, negar a Cristo, negar o Messias é ou ignorar ou então relativizar com teologias heterodoxas, modernas, em detrimento da palavra de Deus. Então, negar a Cristo, relativizar, ignorar a voz de Jesus Cristo é rejeitar a autoridade do próprio Deus, conforme 1 de João, capítulo 5, versículo 12. Nós vemos que a exclusividade de Jesus Cristo, ela está na redenção. Após a visão de Cristo transfigurado, a Bíblia declara, no versículo de número 8, que os discípulos, erguendo eles os olhos, ninguém viram, somente a Jesus Cristo, senão a Jesus. Quando eles levantaram os seus olhos, eles não viram mais Elias, eles não viram mais Moisés, eles não viram mais a nuvem, somente Jesus Cristo. E essa afirmação encerra a verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção, na obra da salvação. A presença de Moisés, a presença de Elias cessou, restou apenas Cristo. E ele é o cumprimento da lei e dos profetas, e toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Cristo não é meramente um profeta, ele é o próprio Deus revelado. Ele é o resplendor da glória divina, ele é o único mediador entre Deus e os homens, ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante da majestade do Senhor Jesus Cristo, toda a figura da antiga aliança se desfaz e somente Jesus Cristo permanece
conforme nós vemos nesse episódio. E nós vemos também que a revelação da glória de Jesus Cristo, do Cristo ressurreto, foi um evento que marcou a vida dos discípulos, marcou a vida de João, marcou a vida de Pedro e marcou a vida de Tiago. Nós temos os relatos de Pedro na segunda epístola de Pedro mostrando isso. Esse testemunho ocular. Pedro ele escreve na sua segunda epístola dizendo assim: mas nós mesmos vimos a sua majestade quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Nós vimos também João, as atitudes que João toma a partir desse momento em que ele se aproxima cada vez mais de Jesus Cristo, até mesmo na cruz, ele é ali o discípulo amado que está presente a Jesus Cristo. E nós vemos no livro de Apocalipse Jesus aparecendo para João na ilha de Patmos dessa forma, da forma gloriosa em que ele ocupa hoje, estando exaltado à destra da majestade de Deus lá no céu. E claro, Tiago não tem o relato, porque no livro de Atos nós vamos ver que Tiago, ele foi um discípulo que foi martirizado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos nessa transfiguração que ela é o vislumbre do reino de Jesus Cristo, do reino de Deus. Ela é o prenúncio da ressurreição, a antecipação da vitória de Jesus Cristo, o anúncio do seu triunfo sobre a morte e todo o domínio que ele tem. Nós vimos nesse tópico que Cristo é o único mediador e salvador. A missão redentora de Jesus Cristo, ela é exclusiva e plenamente suficiente. Nós podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e nosso único mediador perante o Deus Pai. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando no tópico 3º, a missão redentora do Deus Filho. E aqui gostaria, irmãos, já de destacar a expressão de Deus dizendo aos discípulos: escutai-o. E aqui nós vamos ver essa expressão de Deus como determinando, estabelecendo Jesus como a autoridade máxima diante dos seus discípulos. Eles, obviamente, como judeus, tinham o conhecimento da lei, dos profetas, e eles viram ali Moisés e também Elias. E aí o Senhor vai dizer para eles: escutai-o. A quem? A Jesus, colocando Jesus sob um patamar de autoridade acima destes que eles já viam. Ou seja, o período deles havia passado, né? E aí Deus não recomenda para eles, mas é uma expressão imperativa de Deus para que eles olhassem para Jesus e que entendessem que Jesus era superior a todas as revelações que eles haviam já ouvido e tido anteriormente, inclusive dos profetas. E isso coloca como Jesus sendo a autoridade final de toda a verdade que até então havia sido revelada. Os profetas foram para o seu tempo, a lei foi para o seu tempo, representada ali em Moisés, mas agora era o momento de ouvir e de obedecer a Jesus. Deus diz de forma imperativa, como eu já disse: escutai-o. E quem obedecesse e escutasse, ouvisse a Cristo e obedecesse, dessa forma estaria ouvindo e obedecendo ao Pai. Assim como aquele que não ouvisse e desobedecesse a voz de Cristo era a mesma coisa que rejeitar o próprio Deus. Vale também destacar aqui, irmão Jair, a expressão de que após o evento da nuvem que cobre todos eles, dessa voz que se ouve, é o aspecto de que ninguém mais viram, ou seja, tudo o que resta, não mais Moisés, Elias, leis e profetas, mas agora o que se torna exclusivo é aquilo que eles estão vendo, que é Jesus. A cena mostra que a salvação
ela só vai ser encontrada absolutamente na pessoa de Jesus. Quando desaparece Moisés, desaparece Elias, isso simboliza o encerramento de um período em que houveram funções mediadoras da antiga aliança. Mas a redenção agora é o que o texto nos leva a considerar, que a redenção agora ela está concentrada exclusivamente na pessoa do Filho. Não vai haver nenhuma necessidade complementar para essa salvação e nem também algum tipo de sucessão. Pelo contrário, Cristo Jesus é o suficiente. O texto é categórico. Ninguém viram senão a Cristo, senão a Jesus. E aí a gente percebe que toda a doutrina da salvação apresentada na Bíblia, ela é fundamentada, ela é centrada em Jesus Cristo. E o que é diferente disso não é bíblica. Não existe salvação através dos homens ou intermediada por homens. A salvação está naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus fez e naquilo que Jesus fará. É Ele ontem, hoje e será eternamente. Bem destacado pelo irmão Jair, que todo esse episódio levou um aprendizado para os apóstolos que ali estavam, Pedro, Tiago e João, e nós percebemos que todos estes morreram martirizados pelo amor a Cristo Jesus. E aí a gente percebe que aquilo que eles viram de Jesus ali foi fundamental, foi importante para a sua fé, pois eles, logo a seguir, dias depois, eles veriam esse mesmo Jesus totalmente desfigurado, açoitado, maltratado, pendurado num madeiro. Mas quando eles olhassem para trás, eles veriam que aquela circunstância ali não caracterizava o seu Senhor, era apenas o processo da redenção e da salvação. Mas eles saberiam que a glória daquele Jesus seria restabelecida, seria restaurada. E aí Deus permite que os discípulos vejam a glória de Cristo antes de que eles testemunhem aquele momento de humilhação, para ensinar que, às vezes, a nossa fé ela não vai ser sustentada somente pela cruz. Tem gente que muitas vezes acha que evangelho é somente sofrimento. É sofrimento também, mas também existem os momentos de ressurreição. A cruz tem o momento da cruz, tem o momento da ressurreição, tem o momento do triunfo. E quando nós entendemos a glória de Cristo, como ela se deu, nos concede a capacidade de suportarmos melhor tudo o que corresponde, tudo o que compreende a cruz de Cristo e também a nossa cruz que devemos carregar. Bom, Jair, chegamos ao final da exposição do assunto de hoje, um tema maravilhoso, que nós podemos concluir sobre o assunto que estudamos hoje, sobre o Deus Filho, irmão Jair. Em dois momentos importantes aqui nós vemos a manifestação, então, da Trindade, da Santíssima Trindade atuando. Nós vemos no primeiro evento da concepção de Jesus Cristo, nós vemos a presença do Espírito Santo através da sombra, o poder de Deus, a presença do poder de Deus vindo sobre Maria na concepção de Jesus Cristo. E aí, observando então essa manifestação da Trindade. E no evento da transfiguração, nós podemos observar o próprio Cristo glorificado, os apóstolos ali junto e a nuvem que simboliza a presença do Espírito Santo envolvendo e dessa nuvem saindo a voz de Deus bradando: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, escutai-o. E então nós vemos a presença, a manifestação do Espírito Santo da Trindade nesses dois eventos. E vemos também aqui em específico no término do relato sobre a manifestação da transfiguração, nós vemos que os discípulos, eles ouviram a voz de Deus, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E nós vemos, irmão, que com o encontro da glória de Deus, ele pode trazer para nós, como trouxe aos discípulos ali, medo, temor, respeito, mas o que aconteceu? Na sequência foi o toque de Jesus, e esse toque de Jesus fala no versículo 7,
aproximou-se Jesus dele, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. O toque de Jesus, ele trouxe paz para os discípulos e ele continua trazendo paz. Jesus ainda toca hoje, ele ainda toca corações que estão feridos, corações que estão magoados, ele continua a tocar em jovens que estão com dúvidas, que estão confusos, ele continua a tocar em adultos que estão cansados, que estão calejados, e quem encontra Jesus, encontra a verdade, não fica e nem permanece caído, ele toca, como aconteceu aqui com os discípulos, eles caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo, mas Jesus tocou neles e eles se levantaram. Deus abençoe a tua vida e até uma próxima oportunidade. Muito bem, meus irmãos, chegamos então ao final do programa Palavras da Verdade, agradecemos a sua companhia até aqui, nos veremos no próximo episódio, no próximo programa da próxima semana, onde nós estaremos estudando o Filho como o Verbo de Deus. Vamos ver ali, vamos fazer uma análise, um estudo sobre o prólogo do Evangelho de João, onde apresenta Jesus como estando no princípio, sendo o Verbo de Deus. Vamos estudar aspectos de Jesus Cristo como divino, criador, sustentador de todas as coisas, bem como também estudaremos a encarnação. Hoje, no tópico 1, estudamos sobre a anunciação, o aspecto da concepção de Jesus, mas veremos também ali então sobre a encarnação de Jesus na próxima aula, mas um estudo maravilhoso onde veremos e visualizaremos a questão do Filho de Deus como o Verbo de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, graça e paz e prosperidade da parte de Deus sobre você. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor.